Ontem a reportagem no Jornal da Band, eu fiquei assim muito assustada, e aí eu fui atrás, Agatha Meirelles, para ver os números de roubos de veículos no Rio de Janeiro por dia. Coisa de menos de 90, né? 80 e tantos. Isso por dia no Rio de Janeiro. E aí, no último fim de semana, no estado, foram quantos veículos roubados, Agatha? Bom dia para você. Bom dia, Carla. Para você, para todo mundo, 300 por dia. Se a gente for contar nos dois dias do final de semana, 600 veículos roubados. Como você disse, a gente tinha uma média no ano passado de 85 veículos roubados diariamente, no estado inteiro do Rio de Janeiro. No último final de semana, a gente teve um número mais do que o dobro registrado. E aí, um relatório da Polícia Civil apontou o porquê disso. As investigações mostram que desde quinta-feira já tivemos ordens aqui no Rio de Janeiro de líderes de facções criminosas para que esses roubos em série acontecessem para, de alguma forma, enfraquecer e piorar os números da segurança pública. Isso, de acordo com o secretário de Segurança Pública, Vitor Santos, seria em represália às operações que estão acontecendo principalmente nos grandes complexos. Complexo da Maré, Complexo de Israel, Complexo da Pedreira, que a gente noticiou aqui nas últimas semanas. Operações com tiroteio, com prisões, e aí agora esses criminosos estariam dando essas ordens para os roubos acontecerem e ao mesmo tempo. Então ontem a gente teve, por exemplo, um arrastão na linha amarela durante o final de semana, enquanto a gente falava aqui na Band News FM sobre esse arrastão na linha amarela, pelo menos 7 outros ouvintes mandaram mensagens que viram arrastões em diferentes pontos durante o final de semana, falaram que não querem mais sair de casa com medo do que pode acontecer. Esse número chamou muita atenção. Se a gente pegar 2025, mês de janeiro, mais de 2.400 roubos a veículos aqui no estado. Então, é um número que preocupa e que causa esse alerta por parte da segurança pública. Hoje, eles estão desde quinta-feira com esse monitoramento, mas hoje também o reforço em alguns pontos estratégicos para de alguma forma tentar diminuir esse número de carros roubados. Quando a gente fala de 300 veículos roubados por dia em diferentes regiões, a gente está falando de, só em São Gonçalo, mais de 50 veículos roubados. É uma região perigosa. Na capital fluminense, na Zona Norte, mais de 30 em um dos bairros, que é o bairro do Meier. Então, esses números chamaram bastante atenção. O que também foi apontado no monitoramento da Polícia Civil, nesse trabalho de inteligência, é que essas ordens estão sendo dadas também de dentro dos presídios, que alguns chefes do tráfico estão presos. Um criminoso conhecido como Marreta está dentro de um presídio federal, inclusive, e foi flagrado negociando fuzis, de acordo com essas investigações. 20 fuzis, pelo menos, para a entrada no Rio. E aí a gente vem para outro braço da investigação, porque só esse mês a gente bateu o recorde de apreensão de fuzis. Foram 84 fuzis apreendidos no mês de janeiro. 30 dias, a gente está falando de mais de 2 fuzis por dia apreendidos no estado, fora o que não foi encontrado pela polícia, porque quanto mais apreende é porque tem mais armas chegando nessas comunidades, pessoal. A Agatha citou aí, imagina, para que a gente tenha ideia, um bairro da Zona Norte, em um dia, 30 veículos roubados. Em um dia. Pensa no seu bairro aí, da sua cidade, estou imaginando algum bairro da Zona Norte de São Paulo. E saber que isso é coordenado, que não são aleatórios, né? Que existe um movimento comandado pela criminalidade de dentro de presídios, isso é assustador. A gente sabe que o crime é organizado de fato no Rio de Janeiro, mas quando a gente percebe isso chegando tão perto das pessoas, né? E de forma coordenada, a coisa fica ainda mais assustadora. O Guilherme Lagoa, ouvindo a Agatha, lembrou daqueles noticiários sobre chuva, né? Nos últimos 2 dias roubaram no Rio de Janeiro 50% do esperado para o mês, né? Isso. Mais ou menos por aí. Tem um ouvinte confuso aqui. 30 ou 300? 30 em um bairro só. 300 Isso. Em um dia. Para que a gente tenha ideia. Não, no estado. No estado, é porque tem São Gonçalo, tem outras cidades próximas, assim, né? Você falou 1.000, mas você chutou assim, 1.000, não foi? Eu chutei alto. 1.000 num fim de semana, chutou alto. Foram 600 no fim de semana. Mas você parou pra pensar? Como é que é isso? 600 carros roubados. É muito, né? É muito. E aí tem uma outra situação aqui, Agatha, de uma família de turistas chilenos
que mais uma vez usou o aplicativo e acabou entrando por engano em uma comunidade e teve o carro atingido por tiros, né? E numa cidade que a gente considera uma cidade pacata, tem movimento de turistas, óbvio, mas não é, por exemplo, cheio de comunidade que nem o Rio de Janeiro, comunidade com barricada na porta de uma via expressa, por exemplo. Cabo Frio, bem pertinho de Búzios. Esses turistas chilenos tinham acabado de chegar, era uma família que tinha alugado uma casa, um casal de adolescentes e o pai e a mãe dentro do carro. Chegaram de manhã, foram no mercado durante a noite para fazer umas compras, para conseguir tomar café no dia seguinte, quando eles entraram em uma das ruas que o GPS mandou para chegar até o mercado, tinha barricada, tinha criminoso na entrada dessa comunidade Flecheiras, ali em Cabo Frio. Os criminosos, sem perguntar, já atiraram contra esse veículo. Na hora, o turista, óbvio, se assustou, começou a dar ré, os criminosos continuaram atirando, por sorte. Ninguém foi atingido. O vidro esquerdo, na lateral desse carro, ficou todo atingido, todo estilhaçado por causa do disparo. Eles foram logo na sequência na delegacia, chegou a ter uma operação da Polícia Militar para tentar localizar esses criminosos. 4 homens foram presos, mas esses turistas agora não vão querer mais voltar para o Rio de Janeiro depois do trauma que passaram. Queriam passar férias aqui na cidade de Cabo Frio, na cidade de Búzios, conhecendo a região dos lagos, que é maravilhosa pelas praias, por tudo, e agora estão traumatizados com o que aconteceu. Olha, só para efeito de comparação, São Paulo, a cidade de São Paulo, tem uma média de 90 carros roubados por dia. A cidade, se você levar em conta a região metropolitana, tem 20 milhões de pessoas. O estado de São Paulo, que tem 40 milhões de habitantes, é muito mais populoso que o Rio de Janeiro, tem em média 180 carros roubados por dia. Quando a gente fala 300 carros no estado do Rio de Janeiro, que é muito menos populoso, é muito menor que São Paulo, é uma enormidade. Valeu, Agatha.